Bem, pessoal, agora nós vamos continuar. Nós fizemos um código para o neurônio artificial e agora nós vamos usar o recurso de funções para implementar os neurônios artificiais. No Python, para você definir uma função, você usa a palavra reservada def, né? Toda a palavra reservada ela vai ficar em destaque, né, como está essa, né, em verde assim. E na sequência você coloca um nome para essa sua função. Eu vou chamar essa função de teste. Vou abrir e fechar parênteses e colocar 2 pontos. Aqui dentro do parênteses eu posso colocar todas as entradas da minha função. Então eu vou considerar que as entradas são em 1, em 2, em 3. E vou definir também alguns valores que nós chamamos de Key Arguments. Então, o peso 1, eu vou já definir aqui como 1.0. O peso 2, vou definir aqui como menos 1.5. E o peso 3 vou definir como 0.5. Ok? Além disso, vou definir a variável limiar igual a, vamos dizer, 15. Ok? Então, essa função, eu vou precisar entrar com esses valores em 1, em 2, em 3. Esses são os valores necessários para essa função teste que eu estou criando. Esses outros valores já estão definidos. Então, não há uma necessidade de entrar com esses valores. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar Enter e o cursor fica nessa posição identada, né? Isso significa que você tem que começar a escrever essas linhas aqui de baixo a partir dessa indentação. Esse vai ser o corpo da sua função. Nesse corpo ela vai fazer algumas operações matemáticas. No nosso caso, como a gente está querendo criar um neurônio artificial, nós vamos repetir todas aquelas linhas de código dos vídeos anteriores. Então, eu vou definir aqui dentro uma variável soma, que vai ser a soma daqueles sinais que eu defini, que é em 1 vezes peso 1, em 2 vezes peso 2, em 3 vezes peso 3. Então, sempre que eu utilizar essa função que eu estou chamando de teste, essa função vai criar essa variável, né, que é essa soma. Vou criar a variável bias, que nós chamamos de menos limiar, conforme os códigos dos vídeos anteriores. Vou definir a variável x igual a soma mais bias. E, por fim, eu vou definir a saída dessa função.
Para definir a saída dessa função, eu uso uma palavra reservada do Python, que é o return. Então note que a palavra ela toma esse aspecto verde, que é uma palavra reservada. E agora vou colocar o que eu quero que essa função produza como saída. No caso, a saída é a saída do neurônio artificial. Nós vamos usar então a função max de x0, conforme os códigos dos vídeos anteriores. Então, essa é a função. Eu vou rodar essa célula, a função já está pronta. E aí eu posso usar essa função teste, uma vez que ela já foi definida nessa célula, eu posso usar então teste, lembrando que ao menos eu tenho que colocar esses 3 valores nessa função, né? Então vou colocar o valor em 1, então vou colocar aqui o valor em 1, vou colocar como 1.2, depois eu vou colocar o valor de em 2, vou colocar como 3.9, e o valor em 3 que eu vou colocar como menos 6. Então, esses aqui são os valores de entrada, e essa função teste, o que ela vai fazer? Ela vai fazer todas essas operações que estão aqui no corpo da função, e vai produzir essa saída, que é max de x0. Então vamos ver aqui, vou rodar essa célula. Então, para esses valores de entrada, o neurônio, esse neurônio que a gente acabou de construir, não foi disparado. Nós podemos colocar outros valores. Vamos colocar aqui 4.9, 10 e 59. Vamos rodar de novo. Então, para esses valores, esse neurônio disparou, né? Porque a saída é um valor diferente de 0. E o que você pode fazer, e por fim, né? Eu vou copiar toda essa estrutura aqui para definir a saída do perceptron, né? Então, eu copiei essa célula aqui embaixo. Agora eu vou mudar o nome, porque eu quero fazer o perceptron. Então, perceptron. E aqui, a única diferença do perceptron é que a saída da função ela tem que ser diferente. Então, vamos colocar conforme o código dos últimos vídeos. Eu tenho que colocar aqui max de x0 menos ABS de x dividido por 2 e dividir por ABS de x dividido por 2. Então agora estou definindo então essa função perceptron, e agora posso usar essa função perceptron para calcular a saída do neurônio, né? Então eu vou usar esses valores que eu acabei usando aqui para fazer uma comparação dos resultados. Então, vou colocar 1.2, 3.9, menos 6. Vou rodar essa célula. E a saída do perceptron é menos 1. Né? E aqui a saída
foi 0, né? Significando que o neurônio não disparou. E, por fim, eu vou repetir vou repetir essa entrada dessa célula aqui. Então, 4.9, 10, 5.9, 59. E aqui nós notamos que o perceptron retornou 1, a saída do perceptron foi 1, ou seja, o neurônio disparou, conforme a gente vê aqui, analogamente, né, o neurônio, nesse caso, também disparou, porque nós temos aqui, para esse modelo, um valor diferente de 0. Aqui eu vou mudar o nome de teste para neurônio. Então, era isso que eu tinha para falar. E agora, com essa função, nós vamos poder utilizá-la para fazer tomadas de decisão. Isso eu vou explicar no próximo vídeo. Até logo.